Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aí continuarmos com o conteúdo de migrações, tá? Então, o conteúdo de migração, nós vimos na aula passada algumas formas aí de migração, foi a forma internacional, migração internacional e migração interna, não é isso? E hoje aí nós vamos dividir os fatores que causam a migração, que são fatores de atração e fatores de repulsão. Bem, os fatores de atração são exatamente aqueles fatores que vão atrair as pessoas para irem morar em determinado lugar. Que fatores são esses? Esse lugar está oferecendo bastante empregos? Esse lugar tem um clima agradável? Esse lugar tem mais segurança, melhores condições de vida no geral? Então, são fatores de atração, certo? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode considerar como fatores de atração a grande oferta de trabalho que houve aí na década de 70 e 80 na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, também com a construção de Brasília, né? Essas cidades estavam oferecendo bastante oportunidades de trabalho, melhorias de condições de vida, então muita gente saiu do Nordeste, saiu do Centro-Oeste, até da região Norte para morar nessas regiões, ok? Hoje, a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, elas têm mais características de repulsão. E aí vocês vão dizer, como assim? Elas têm características de repulsão? Bem, como essas cidades elas estão muito aglomeradas, trânsito caótico, elas têm também problemas em relação à empregabilidade, porque tem muita gente desempregada já nessas áreas que são habitantes locais, não é isso? A questão da insegurança, com o alto nível de violência, tudo isso vem fazendo com que essas áreas não sejam mais áreas de atração. Inclusive, as indústrias estão saindo desses lugares e procurando cidades médias que tenham um trânsito melhor, entre outras questões, tá bom? Então, São Paulo, Rio não é tanto mais cidades de atração, tendo em vista que já estão aglomeradas demais, tá? Bem, fatores de repulsão. O que a gente pode citar como fatores de repulsão? Como eu citei agora de São Paulo, né? Trânsito caótico, violência, tudo isso é fator de repulsão. Mas tem outros, né? Por exemplo, guerras, a gente pode citar como fatores de repulsão. Podemos citar também aí a questão de perseguições políticas, crises econômicas, catástrofes naturais, fazem com que as pessoas muitas vezes saiam do seu lugar de origem e vão procurar outras cidades, outros países, tá bom? Bem, adentrando agora nos tipos de migrações, nós vamos ter primeiro, e é muito conhecido de vocês, já de todos nós, que é o êxodo rural. Como assim? O que é o êxodo rural? Quando a população sai do campo para ir morar nas cidades. Isso aconteceu muito no Brasil na década de 70 e 80. É tanto que hoje 87% do país é urbanizado, tá bom? Tem também o contrário, que é o êxodo urbano, quando a população sai das cidades para ir morar no campo. Só que isso acontece de uma maneira muito tímida, não é? Porque a maioria da população, de fato, prefere viver nas cidades. Um outro tipo de migração vai ser a migração sazonal ou transumância. As duas palavras têm o mesmo significado. O que significa isso? É uma migração temporária, apenas por alguns meses. Um estudante que sai de seu país para fazer um intercâmbio de 3, 6 meses é uma migração sazonal, ou seja, ele vai e ele volta, tá bom? Outro tipo de migração que nós vamos ter é uma diária, que é a migração pendular. Muitas vezes a gente chama de migração pendular diária. Ela ocorre quando uma pessoa precisa sair da sua cidade de origem e ir para outra cidade próxima todos os dias, ou para trabalhar ou para estudar. Exemplo, próximo a nós, aqui em Campina Grande mesmo, muitas pessoas não moram aqui, mas vêm só trabalhar, né, ou estudar e voltam à noite para a sua cidade de origem. Pode ser uma cidade próxima, como Lagoa Seca, Queimadas, ou até uma cidade mais distante, como Santa Cruz do Capibaribe, e entre outras, tá bom? Um outro tipo de imigração que nós temos seria o nomadismo. O que seria isso? É quando o sujeito ele não se fixa em um lugar. Um grande exemplo seria aí a população, né, a cultura cigana, que eles têm, pela questão do trabalho cultural, eles acabam
sempre se mudando, eles nunca se fixam em determinado lugar. Por último, nós temos a diáspora, que é quando ocorre uma migração forçada e em larga escala, em massa, de uma população, certo? Por exemplo, os judeus saíram em larga escala da Palestina no período aí em que Roma invadiu esse território. Então, muitas pessoas tiveram que fugir. Outro exemplo é durante a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus foram retirados da Polônia, da Alemanha, da França, à força, né? Por serem considerados aí uma raça inferior e foram aí trancafiados em campos de concentração. Isso foi uma migração, isso foi uma diáspora, né? Uma diáspora judaica. Ok, gente? É só esse o nosso conteúdo, tá? Tá bem simples, tem um texto. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo e a gente aí pode sanar qualquer elemento de dúvida, ok? Até mais, tchau, tchau.